Bora, meu povo! Chegamos à sexta-feira, graças a Deus. Que seja uma sexta-feira cheia da presença de Deus. Um excelente dia no Senhor para você e sua família. Bom, meus queridos, nós vamos dar seguimento aqui no nosso texto da Bíblia em ordem cronológica. Quero só pedir a você, como fiz no primeiro vídeo dessa semana, que por favor se inscreva no canal, divulgue meu trabalho aí, né? Você nem fica vendo propaganda, por quê? Porque não tem monetização, esse canal aqui, não recebo nada, não ganho nadinha com isso, sabe que é zero, 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 nada. Então, se você quiser me ajudar, entre em contato comigo, financeiramente. Mas se quiser me ajudar de outra forma, compartilhe esse trabalho. E se inscreva, não tem nem mil inscritos ainda, gente. A história está em Mateus, no capítulo 16, do 13 ao 20. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, observe logo aqui, não se trata de Cesareia Marítima. Então, são duas Cesareias. Cesareia de Filipe, próximo de... É um local chamado... Agora é Banias, tá? Um local onde tinha uma adoração uma adoração pagã a Moloque também e outros deuses horrorosos. A outra, a Cesareia Marítima, era o local onde morava, por exemplo, Cornélio. Tá? Mais para frente Pedro vai visitar. Então, eles foram para essa região de Cesareia de Filipe. Jesus pegou os seus discípulos e perguntou: quem o povo aí, quem os outros dizem ser o filho do homem? Aí a resposta: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que é Elias e ainda outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Aí Jesus disse: vocês, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro responde: tu és o Cristo, o filho do Deus vivo. E Jesus respondeu: feliz é você, Simão, filho de Jonas. Isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhe darei a chave do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu aos seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Por quê? Porque ia dar ruim, né? Ora, Jesus foi rejeitado. Um monte de gente parou de segui-lo porque ele falou aquele discurso de comer a carne dele, tomar o sangue dele. Imagine se saísse os discípulos pregando: ei, Jesus é o Cristo. É claro que os primeiros que foram chamados, os primeiros que se achegaram a Jesus, todos eles tinham essa convicção. Inclusive, o André, quando foi chamar Pedro, disse: encontramos o Messias. O segundo narrador é Marcos 8. Tenha em mente, o Evangelho de Marcos foi ditado por Pedro. Então, Marcos 8, do 27 ao 30. Tá a mesma narrativa aí, tá igualzinho para você ver. O terceiro narrador, também, Lucas, mais resumido. Lucas 9, do 18 ao 21. A mesma história, mas a melhor e mais ampla é Mateus. Mateus 16, 21 diz que desde aquele momento, que momento? Desde o momento em que os discípulos responderam para ele, Pedro, né, respondeu para ele que ele era o Cristo, e que ele disse que não dissesse isso para as pessoas. Desde momento em que eles foram para Cesareia de Filipe, onde Jesus estava tendo um particular com eles. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, chefes, sacerdotes, os mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando à parte, começou a repreender, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca irá te acontecer, ou nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e você não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas do homem. Queridos, é o mesmo Pedro que acabou de ter uma inspiração, revelação do Pai, né? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, oh, aleluias. O que deixa bem claro para mim e para você aqui, que por mais que você tenha intimidade com Deus, seja usado por Deus, cuidado com as suas emoções. Pedro ficou emocional demais aqui, ele ficou emotivo demais. Não, isso nunca vai lhe acontecer. Começou a repreender o mestre. Por quê? A ideia de perder o mestre, tá doido? Não. Deixamos casa, pai, mãe, deixamos tudo pelo Senhor. O Senhor vai fazer isso. E se o Senhor não ressuscitar, como é que a gente fica? Entenderam? O mesmo Pedro que foi usado por Deus, agora está sendo usado pelo diabo. É interessante você saber,
quando a coisa vem de Deus, ela vem interiormente, do Espírito Santo de Deus para o seu espírito. Quando vem do diabo, vem pelo ouvido, geralmente vem pelo racional, raciocínio, mente, alma. Não vem do interior. Não vem do homem interior, vem daqui, alma, intelecto, bom? Vem do emocional. O narrador Marcos, capítulo 8, versículo 31 ao 33, é a mesma história, né? A diferença está no versículo 33, porque é o seguinte, Pedro chamou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus, porém, se volta para os discípulos. Jesus voltou-se para os discípulos e olhando para os seus discípulos, repreendeu Pedro. Para trás de mim, Satanás, tal. O terceiro narrador é o Lucas, capítulo 9, verso 22. Só diz que Jesus está falando sobre a morte, né, dele. Sobre a morte e a ressurreição dele. Então agora o Senhor passa a falar para eles sobre cada um ter que levar a sua própria cruz. Olha aí. Jesus fala da morte dele, o pessoal não aceita, não entende, não compreende. Agora Jesus está dizendo, eu vou levar a minha, mas cada um de vocês vai ter que levar a sua própria cruz. Mateus 16, do 24 ao 28, diz, então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que o homem poderá dar em troca de sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então recompensará cada um de acordo com o que tenha feito. Garanto-lhes que alguns dos que aqui se acham não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. Bom, aí está um texto polêmico, né? Gera muita polêmica nisso aqui, mas eu tenho algumas observações a fazer quanto aos originais desse versículo 28 de Mateus 16. O segundo narrador dessa mesma história é Marcos 8, no versículo 34, você vai poder seguir aí até o 38, tá? É a mesmíssima narrativa. A diferença está no versículo 35, onde ele fala assim, mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo evangelho, ele acrescenta. Também no versículo 38, diz, se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Marcos 9, no versículo 1, lhes disse, garanto-lhes que alguns dos que aqui estão, de modo algum, experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus vindo com poder. Lá em Mateus 16, 28, não experimentaram a morte antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. Lucas 9, no verso 27, garanto-lhes que alguns que aqui se acham, de modo nenhum experimentaram a morte antes de verem o reino de Deus. O terceiro narrador é o Lucas, capítulo 9, do versículo 23 ao 27, anota aí e dá uma olhadinha. Logo no versículo 23, Jesus diz, se alguém quiser vir acompanhar-me, negue-se a si mesmo e tome diariamente a sua cruz. Nenhum dos outros dois narradores falaram esse detalhe, que a cruz tem que ser tomada diariamente. Vamos para a transfiguração, e tem algumas coisas interessantes aqui. O primeiro narrador, Mateus, como sempre, Mateus. Capítulo 17, do 1 a 8, diz que 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, levou-os em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles, e sua face brilhou como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como luz. Naquele mesmo momento apareceram-lhe diante dele Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus, Senhor, é bom estarmos aqui, se quiser faremos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. Enquanto ele ainda falava, uma nuvem resplandecente os envolveu e saiu dela uma voz que dizia, este é o meu filho amado em quem me alegro, ou em quem me agrado. Ouçam-no. Ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra, ficaram aterrorizados, mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse, levantem-se, não tenham medo. E erguendo ele os olhos, não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Das 3 narrativas que eu analisei aqui, 2 falam 6 dias, né? Uma outra fala 8 dias, cerca de 8 dias. Esses 3 aqui são os mais próximos de Jesus, Pedro, Tiago e João. Levou em particular a um alto monte. Esse alto monte
Alguns dizem ser o Monte Tabor, ou Tavor, onde havia as guerras, ali perto do Vale de Jezreel. Porém, outros acham ser o Monte Hermon. Eu sou um desses que acha que deve ser o Monte Hermon. Porque, assim, é um local bem alto, né? E o ano inteiro tem neve lá, na parte superior. Já embaixo, não. Então, para resplandecer as vestes, ou seja, um clarão, e as vestes ficarem tão brancas, assim, parece ter alguma coisa com gelo, com neve. Eu acho que foi no Hermon. Ele alimenta o Rio Jordão. Dá uma olhadinha aí nesse detalhe aí do Hermon. Outra observação que precisa ser feita aqui é que aparecem os nomes, Moisés e Elias. Eles estavam ouvindo, eles sabiam quem estava falando com quem, né? Moisés e Elias. E aqui a interferência da voz, que Pedro começa a falar sobre cabanas e tal, alguns acham que isso era a época da festa dos tabernáculos, ou que estava próximo. Se for esse o caso, já fica complicado ser o Monte Hermon, porque a época de neve é no início do ano, né? Mas pela narrativa aqui bíblica, a última vez que eles colocam data é em agosto do ano 28, tá bom? De Cristo. Tá bom? Depois de Cristo. Essa expressão da voz, né? Esse é meu filho muito amado em quem me comprazo, ouçam-no, interrompendo a palavra de Pedro, o Senhor, Deus Pai, enviou essa voz para cala a boca, Pedro. Tá atrapalhando o negócio aí. Fica quieto, Pedro. Então, o que acontece aqui é que essa mesma expressão, ela só aparece na época do batismo de Jesus. E agora ela surge a mesma palavra, esse meu filho muito amado em quem me comprazo. Só que aqui há um acréscimo. Escuta ele. A ele ouvir. Ouçam ele. Quem? Pedro, Tiago e João. Escutem. Parem de falar. Escutem o meu filho. O narrador Marcos, você vai encontrar o mesmo texto em Marcos 9, do 2 ao 8. No versículo 2 diz que foi 6 dias depois. No versículo 3 fala das roupas, lá ficaram com branco resplandecente, como nenhum lavadeiro no mundo seria capaz de branqueá-las. Também diz que era Moisés e Elias. No versículo 6, Pedro só começou com aquela história de cabana, porque ele não sabia nem o que dizer, mas achou que tinha que dizer alguma coisa. O terceiro narrador, que é Lucas, você vai anotar aí no capítulo 9, do 28 ao 36, é a mesma história, só que diz que aproximadamente 8 dias depois. E diz que enquanto orava, ou seja, essa transfiguração aconteceu enquanto Jesus estava orando. Apareceu seu rosto, transformou, suas roupas ficaram alvas e resplandecentes como um brilho de relâmpago. Brilho de relâmpago. Gente, você acha que aqueles homens usavam branco? Onde é que você já viu na cultura judaica, hebraica, israelita, as pessoas ficarem usando só branco? Não, não é comum não, viu? Na época não era comum não. Lucas 9, verso 30, diz que os dois homens que surgiram, começaram a conversar com Jesus, ele diz era Moisés e Elias, ele apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus. A partida de Jesus, não é sobre a morte e a ressurreição, a partida de Jesus, que estava para se cumprir em Jerusalém. Onde? Provavelmente lá perto da casa do Lázaro, tá? Onde dois homens foram vistos dizendo ele vai voltar. Estava falando da partida de Jesus. Provavelmente falou sobre a morte, a ressurreição e a ascensão. Porque esses dois homens aparecem lá. Moisés e Elias, que aqui estão, aparecem lá na ascensão. No versículo 36 de Lucas 9, diz que os discípulos guardaram isso somente para si. Naqueles dias não comentaram com ninguém sobre o que tinham visto. Valeu! Amanhã tem mais Comente Bíblia, se o Senhor nos permitir, meu povo.